Boa noite, estamos ao vivo aqui pelo Três Pontas Urgente. Hoje começando o Bate-Papo Legal TP Fest em parceria com Três Pontas Urgente. Hoje nós temos entrevista no quadro Conheça. E hoje a entrevista será com o professor, geógrafo e pesquisador Gustavo Marinho. Então, uma boa noite a todos vocês. Gustavo Marinho é da Unifal de Alfenas e vai estar conversando com a gente sobre as pesquisas realizadas por ele e junto com colegas sobre a cidade de Três Pontas. Então, uma boa noite para todos vocês. A gente vai dar início à entrevista. Eu vou chamar o Gustavo para estar conversando com a gente que ele realizou pela Universidade Federal de Alfenas. Então, vamos aguardar. Boa noite, Gustavo. Boa noite, tudo bem? Consegue me ouvir? Sim, consigo. Seja bem-vindo aqui no Três Pontas Urgente pelo Bate-Papo Legal TP Fest. É um prazer ter você aqui com a gente. Muito obrigado, Rita. É um prazer estar aqui também para divulgar essas questões que você comentou no começo. Muito obrigado, viu, pelo espaço, pelo jornalismo que vocês têm prestado nesses tempos, né? Que é muito importante. Eu que agradeço, Gustavo. E hoje a gente vai estar falando sobre os seus trabalhos, conhecer um pouquinho de você e falando sobre os seus trabalhos de pesquisas realizadas na cidade de Três Pontas. Então, eu gostaria que você se apresentasse, Gustavo, para o pessoal conhecer um pouquinho você. Claro, muito obrigado. Meu nome é Gustavo Marinho. Eu nasci na cidade de São Paulo, mas eu fui criado em Três Pontas. É importante dizer que minha mãe é a Jaciene, que trabalha com as barracas, quando tem as exposições. Quando minha mãe se separou do meu pai, aí eu mudei para lá, para Três Pontas. Aí comecei a fazer faculdade em geografia lá em 2016. E desde lá, fazem 8 anos, comecei a me interessar bastante em pesquisar Três Pontas. Eu já sou bacharel, né, que é o bacharel em geografia, que eu falo que é para trabalhar na prefeitura, no IBGE, ou se não no estado, com as questões mais de pesquisa. Mas também eu sou formado na licenciatura, que é para ser professor de geografia na escola, desde dos anos do sexto ano, ou também até no ensino médio, ou cursinho também. Hoje em dia eu estou no mestrado. Aí o mestrado eu também pesquiso sobre Três Pontas, o mestrado em geografia aqui na Unifal. Aí é sobre, estou pesquisando atualmente, sobre a questão de como que a cidade foi crescendo, desde a década de 70. Mas depois eu comento mais um pouquinho. E eu gostaria de saber aí como se deu essa escolha pelo município de Três Pontas para realizar as suas pesquisas. Inclusive, ela foi apresentada lá em João Pessoa, né, no 20º Simpósio de Geografia, é isso mesmo? Foi isso mesmo. A gente, quando foi lá em 2017, minha professora falou assim, Gustavo, você tem que pesquisar sobre a história da sua cidade para uma disciplina. Aí eu pesquisei, eu conheci um senhor, me recomendaram, chamado Paulo Costa Campos. Aí eu fui na casa dele, e aí ele falou, começou a me contar a história, mas eu vi a paixão dele nos olhos, assim, pela cidade que o Paulo Costa tinha, pela cidade, né? Aí ele falou, Gustavo, a gente tenta pesquisar isso aqui, você vai se interessar. Aí ele me deu um livro dele, esse aqui, ó, Dicionário Histórico e Geográfico de Três Pontas. E aí eu fui na biblioteca descobrir mais coisas, assim, mais detalhes, assim, descobri esse aqui, ó, A História de Três Pontas, do Amélie Garcia de Miranda. A nossa história, pessoal, é muito legal. E assim, você começa. Eu que faço a geografia, eu vejo geografia em todo lugar, sabe? Tem a questão da geografia, por exemplo, que está no Padre Vitor, que está na questão, obviamente, da cidade, do café, da música.
Então, nossa, tantas. Aí a gente vai tentar pesquisar e a gente não encontra os dados, as informações. Fala, não, mas eu posso contribuir um pouquinho. Eu faço universidade federal, eu tenho que devolver o dinheiro para o contribuinte. Aí, só que é necessário fazer pesquisas básicas. E para fazer pesquisas assim que dão um pouquinho mais embasamento para algumas outras avançadas, aí a gente começou a rever alguma possibilidade para mandar para esse evento. Esse evento a gente conseguiu ir com a FAPEMIG. A FAPEMIG, né? Essa dali é a primeira, que tá na fotinha ali atrás, que eu tô vendo, a Elisa, embaixo tá eu, a Raíssa e a Bárbara. Esse que tá ali na fotinha é sobre a importância ambiental e cultural da Serra de Três Pontas. Então, aí a gente escreveu os resuminhos, mandamos para o evento, e o professor Felipe Gomes Rubira, daqui da Unifal, ele entrou no edital da FAPEMIG. E aí a FAPEMIG, a gente chama participação coletivas em eventos científicos. Aí ela foi lá, Rita, e ela entregou para a gente um dinheiro para a gente ir para o evento, em diárias. E aí vocês chegaram lá em João Pessoa para apresentar esses belíssimos trabalhos de pesquisa realizados pela cidade de Três Pontas, que foi o Sim, então, tema que vocês escolheram. sim, e deu a oportunidade, por exemplo, esse aqui de vermelhinho, que está na fotinha atrás, foi um orientador da iniciação científica sobre a questão do uso e cobertura da terra, como se falasse um pouquinho mais sobre o café, com ênfase no café. Então, assim, foram vários. Como a gente tinha que mandar os trabalhos e mandar. Falar, vou mandar três, então eu faço a pesquisa aqui, o outro fez ali, mas todo mundo se ajudando, a gente consegue mandar, né? E aí todo mundo vai Com junto. certeza, Porque eu com trabalho certeza. em equipe, né? Até o jornalismo de vocês é em equipe. É muito Sim, importante. tem que ter equipe, né, Gustavo? Sem uma equipe, a gente não chega a lugar nenhum. E eu gostaria de te perguntar, você como professor de geografia, também geógrafo e pesquisador, eu queria te perguntar a importância dos governantes, sejam eles municipais, estaduais, no monitoramento e também no planejamento das explorações de recursos naturais. Claro, porque assim, a gente tem, na geografia, a gente estuda tanto a cidade, o campo e a questão da natureza, mas também tem a cultura. Então, a gente, obviamente, a política está ali no meio. Por exemplo, vou te dar um exemplo de um trabalho lá de João Pessoa, quer ver? Então, e é importante a gente sempre fazer esses estudos técnicos, né? A gente sai de um período que a gente estava na eleição dos nossos representantes, tanto na prefeitura, que vai fazer acontecer as leis, ou na Câmara, que é para propor as leis, né? Então, por exemplo, esse aqui, que é um dos mapas, quer ver? Ó, esse aqui de baixo, depois eu posso colocar o link dos trabalhos depois. Mas aqui tem uma área que a gente fala que era de planície, é uma área que dá enchente. A gente sabe que em Três Pontas dá enchente. Como que resolve uma enchente? Bem, se a gente for planejar uma cidade do zero, a gente não coloca a cidade em cima da área da planície, porque ali vai dar enchente. Vai dar enchente e vai ter inundação. A inundação não é sempre, é uma enchente mais forte. A enchente, toda vez que chove, não, o riozinho ele sobe. E alagamento é quando o ser humano vai construindo errado, assim, vai fazendo umas áreas que dão umas poças de água muito grandes, ou senão a enxurrada vai dentro da casa das pessoas. Então, a questão técnica ela é muito importante dentro da prefeitura. E eu tenho certeza que a gente da nossa prefeitura está tentando sempre melhorar. É claro que tem dia, às vezes a gente percebe como um pesquisador que tem pontos a melhorar, né? Então, por Sim, exemplo, a questão do ordenamento territorial, que é onde vai ser um bairro de casinha, um bairro de indústria, aí precisa melhorar, porque se a cidade cresce para um lugar que não pode, aí começa a água começa a chover e começa a descer muito rápido. Aí o que acontece? Aumenta a enchente.
E isso é importante dentro da política, é fazer os planos, que a gente fala, os planos setoriais, que é o plano de saneamento, que é o que é trabalhar com esgoto, o de mobilidade para trabalhar com trânsito. Isso são todas as legislações que são necessárias no município e a prefeitura está trabalhando para atualizar elas. O próprio plano diretor que eu participei. Pode perguntar, Rita, fica à vontade, desculpa. Eu ia te perguntar justamente para que você falasse sobre a importância do plano diretor do município, falasse sobre a importância realmente, porque nós temos muitas pessoas que desconhecem o que é o plano diretor e outras nem dão importância. E, na verdade, o plano diretor ele é importantíssimo para o desenvolvimento do município. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre o plano diretor. Plano diretor, eu participei como representante da sociedade civil. Eu e meu colega, o Tiago, o Henrique da Silva, hoje ele faz agronomia lá na UFLA, a gente, durante lá em 2020, a gente observou que ia ter o plano diretor. E o plano diretor, falei, gente, eu tenho que participar disso, vamos ver como é que é. Porque eu tenho sugestões. É o momento, gente, que a prefeitura recebe a voz das pessoas. Olha, meu bairro está precisando de escola. Olha, meu bairro está precisando de saúde. Ah, não, precisa de geriatra aqui, precisa daqui. Ah, mas Gustavo, isso não é no plano de saúde? Sim, dentro do plano diretor, ele é grandão, e debaixo dele, como se fosse um guarda-chuva, tem os outros planos que depois vão detalhar. Aí, por exemplo, olha, a população, o que vocês acham que a gente faz? Para onde vocês querem que a cidade cresça? Olha, para o lado da rodovia não vai crescer, não. A gente quer que cresça para o outro lado. Ah, a gente quer casa. Todo mundo quer uma habitação de interesse social que precisa, né? Todo mundo precisa de um lugarzinho para morar. Então, todas essas questões são necessárias no plano diretor e depois nos seus planos setoriais. O próximo que é necessário fazer é o de mobilidade urbana. Onde a circular tem que passar? Será que ela está passando no lugar que ela tinha que passar? Isso, eles precisam ouvir as pessoas por causa da Constituição. A Constituição vai falar que as associações representantes da participação precisam participar. Vários segmentos da sociedade. É a Constituição Federal e o Estatuto da Cidade. São o Estatuto da Cidade é uma lei que vai normalizar a questão normatizar, dar as normas da Constituição, porque não cabe tudo lá na Constituição, eles precisam criar leis especiais para isso. E depois vem a gente, como cidadãos, o Estado, tentar entender ali o que é necessário para cada um. Ó, a população fala uma coisa, o Estado fala outra e tenta dialogar. Obviamente, tem gente que vai querer participar, tem gente que não participa e poderia ter participado, e tem a questão da participação popular, que sempre é importante. Ah, Gustavo, mas os horários não são legais para as pessoas participarem porque elas estão dentro, estão trabalhando. Então, vamos lá na prefeitura, como coletivo, várias pessoas que vão pedir para, pelo menos, colocar um outro horário, ou pedir para fazer mais uma audiência. Porque sempre é importante, Rita. É sempre É importante. Porque lá muito na frente, importante. porque, por exemplo, qual que é a cidade que a gente tem hoje? Como a gente quer ver a cidade daqui a 10 anos? Quais problemas que a gente não quer mais ter daqui a 10 anos? Isso precisa estar no plano diretor. Grande parte está lá. Só que tem outras questões que não estão lá. E assim, a gente vai tentando equilibrar, E sabe? deixa eu te perguntar, referente aos alagamentos, como você citou, o transbordamento dos rios que ocorre na cidade de Três Pontas, você acredita que está ligado diretamente à expansão urbana do município ao Isso, longo dos anos? isso. Porque o que acontece? Nesse trabalho aqui, como ele foi básico, a gente, só para falar do relevo, né? Tem a área que tem as colinas, que é as verdinhas, tem áreas com os morros. Só que tem uma área que a gente fala que está a montante, que é a parte de cima dos rios, que é lá onde. Você sabe onde é o Ribeirão das Araras nasce, Rita? Lá onde tem Sim. a placa escrita assim, ó, Mato Virgem, lá na rodovia, ele nasce lá e vai descendo, né?
Ali não vai ter problema muito de enchente, por quê? Porque tem café, tem a vegetação nativa. Mas a partir do momento que ele entra na cidade e ele começa a encontrar a água da chuva dos bairros, ele começa a dar uma enchendo, vai enchendo um pouquinho, né? Vai enchendo, vai enchendo. Sim. Só que aí ele vai encontrar lá na. Esse ele vai ser chamado de custodinho. Ele encontra com o Córrego dos Bambus lá na Policlínica. Só que do lado da Policlínica, que é o Córrego dos Bambus, ele está numa área que a gente fala, o Vale do Sol, está numa área lá na parte de cima da bacia hidrográfica. E para cima dali você vê que tem pasta, entre o Marte Minas até a CEMIG. Então pensa só, se a cidade já está toda construída em cima dessa área, a água, a água ela entra, né, ela chove, ela vai entrar nas casas, vai sair pelos ralos e vai até a rua. A gente não tem uma política, por exemplo, um IPTU verde que segura a água. Por exemplo, a pessoa coloca um reservatório, ganha um desconto no IPTU. Isso pode ser pensado. Por isso que a política é importante. O tamanho do lote, se o lote fosse maior, tivesse mais áreas para entrar, as áreas verdes, uma horta, umas árvorezinhas, um gramado, isso tudo ajuda. Só que também as A pessoas. gente, a gente tem bastante abertura também de loteamentos que vem ocorrendo nos últimos anos na cidade. Isso também vai impactar a longo Vai, prazo? vai, e assim, se for construído, é porque assim, a gente está em resultados iniciais ainda para tentar entender isso daí. Precisa de muita pesquisa mais para tentar entender. Se lotear do Marte Minas até a CEMIG, aquela área toda acima ali do Vale do Sol, pode dar muita enchente. Qual que é a outra área que pode dar muita enchente? Lá no alto do Cidade Jardim, até a Cocatrel, tem uma estradinha de terra ali, falaram que vai abrir uma nova avenida, ali, o que acontece? É necessário, todas nessas áreas de expansão, aumentar os lotes, aumentar a rua, ter mais entradas, planejar bem o jeitinho que a rua vai fazer, porque se a rua descer de uma vez, a água também vai descer de uma vez. Se a rua for de pouquinho em pouquinho, a água vai descer de pouquinho em pouquinho. E tem perigo, por exemplo, pode dar enchente lá na, não está tendo, mas pode ter enchente na Perete. Por quê? Porque antigamente já me relataram que tinha. Mas fizeram as obras de canalização, aí parou, que é uma coisa boa. Só que se tiver muito mais água chegando e com as mudanças climáticas, que pode chover mais e pode dar mais seca, pode vir mais água e voltar a ter enchente. O outro lugar que pode ser que dê enchente é lá perto da Tremar, porque lá também é uma área de planície, uma planície que eu mapeei, que eu levei lá para o João Pessoa, sabe? E aí que tá, o jeitinho que a gente vai trabalhando em parceria a prefeitura com os engenheiros, os arquitetos, os engenheiros ambientais e os agrônomos também. Todos os profissionais precisam entrar em colaboração para evitar que tenha esses problemas na cidade. Fora as enxurradas, que às vezes, dependendo do jeito que é construído, a enxurrada entra dentro de casa e vai aumentar Exatamente. a água. Exatamente. E a gente também tem o problema, né, da Oswaldo Cruz, ali aquela região também que acaba enchendo e as pessoas acabam sofrendo bastante, isso há anos, né? E o problema ainda continua. Qual seria uma solução, assim, a médio e longo prazo para aquela região também, Gustavo? Assim, eu poderia falar que era para tirar todas as casas e fazer um parque. Isso não tem como. É mais Infelizmente, não fácil. tem Se como. sabe que vai chover, se vai dar enchente, não constrói lá. Faz um parque. Porque é melhor dar enchente no parque do que dar enchente na cidade. Então, o que é interessante fazer? É claro, gente, pelo amor de Deus, é sempre a prefeitura tem que fazer os planejamentos, fazer as contratações de empresas se não tiver condições. E a gente respeita os pesquisadores da prefeitura, pelo amor de Deus, é sempre assim. Só que o que dá para fazer? Aumentar o canal. Às vezes fazer o canal como se fosse um. Porque lá é retinho, né? Fazer a parte assim mais abertinha. Ou se não,
dá para fazer também a parte, não um canal, mas a parte das ruas de cima, fazer uma galeria, porque ao invés da água entrar no riozinho, entra numa outra galeria. Só que o perigo, Rita, é dar enchente em outro lugar, que isso acontece no Brasil. As pessoas, tem prefeituras que tentam fazer essas reparações de enchente e levam a enchente para outro lugar. Então é bem complexa, a enchente sempre é complexa de lidar. E é Eu, imprevisível, né? A gente está com as mudanças climáticas, né? O aquecimento global está muito grande e cada vez mais vai diminuindo as áreas verdes, né? De todas as cidades, e isso também vai contribuindo. E sem um planejamento anterior, né? Isso quando começou a crescer, a formar a cidade, né? É bom a gente deixar bem frisado isso, que esses problemas não é de agora, é de anos, né, atrás. E essa expansão territorial que veio acontecendo ao longo de muitos anos acabou contribuindo por isso, porque naquela época não tinha esses devidos estudos, né? Então, acredito que venha daí. E eu gostaria já de te perguntar, então, essa expansão acaba mexendo também com as bacias hidrográficas da Serra de Três Pontas, acaba influenciando de alguma maneira, Gustavo? influencia porque a gente tem uma questão, tanto na cidade e na questão das roças, que eu falar assim mais fácil, que às vezes as pessoas vão construir os loteamentos. Não é errado, tem, desde que esteja tudo de acordo que tem um estudo ambiental falando que não vai prejudicar muito. Vai prejudicar? Vai, mas que seja um pouco, para ter equilíbrio, pelo menos, né? Por isso que é sempre importante esses estudos. Como você falou, a gente vem de um processo que antigamente não tinha os estudos, não sabia como fazer os estudos, hoje já tem, está melhorando, e aos poucos a gente tenta lidar com isso, né, como pesquisadores e a prefeitura como prefeitura, né. Bem, na questão lá da Serra de Três Pontas, a gente apresentou um trabalho sobre a importância dela ambiental. Uma das importâncias ambientais dela, e poucos sabem, é que ela produz a maioria da água que cai nas nossas torneiras, em Três Pontas. Ela vem do sistema, as águas, grande parte da cidade vem do sistema Sete Cachoeiras. O sistema Sete Cachoeiras que pega uma fazenda chamada Sete Cachoeiras. Então, quando a gente está andando na rodovia e vê lá onde está a Fazenda Zaroca, a Pedra Negra, tem uma montanha, não tem? Um morro ali? Sim. Aquele morro do outro lado ali, porque ele sobe, depois ele desce. O outro lado é onde também tem a água. E vem a água também da serra. E aí o que acontece? A água cai lá, a água que vem da serra e essa outra água, as duas se juntam e formam um riozinho, que é o Ribeirão da Espera. E eles coletam a água lá, do SAI, né? Então, qualquer questão, por exemplo, que a agricultura, que tem bastante lá, a agropecuária, tenha lá, por exemplo, de uso da terra, vai chegar no riozinho e pode atrapalhar a questão da qualidade da água, que o SAI vai ter que gastar mais ou menos para deixar a água boa para a gente beber. O pode ser que pode chegar de ruim lá? Pode ser lama, porque às vezes quando a gente planta café tem que abrir aquele buracão, aí quando chove o barro desce lá para baixo, né? Pode ser agrotóxico, que a gente sabe que tem, porque teve uma reportagem sobre agrotóxico. Ou se não, por exemplo, tem a questão na serra, a questão dos motoqueiros, que às vezes tem alguns moradores lá que tem a questão do óleo, hoje já não está tanto mais, só que a gente não sabe, a gente não fez as pesquisas, né, ainda para saber. E tem, por exemplo, Gustavo, mas como que a gente segura um agrotóxico, segura, por exemplo, a plantação de milho, que todo ano passa o trator lá, joga a terra para fora, para deixar mais fofinha, aí vem a chuva, leva o barro para lá. A gente tem que recuperar as nascentes, o que a gente fala de preservação permanente dos rios, que é a matinha do rio. A gente pode fazer, se o produtor quiser, uma área para os passarinhos, que seria uma recuperação ambiental. Hoje, Rita, tem um produtor, chama Danilo, chama a Chácara da Sombra do Jatobá, pertinho ali das casinhas do Jardim das Esmeraldas, está fazendo isso, está recuperando.
Hoje ele tem um sistema agroflorestal, bem interessante o Danilo. E aí, sabe, se os outros também fizessem isso, a gente poderia ter mais água, porque onde tem o gado, às vezes o gado pegou parte, comeu as mudinhas novas das florestas, né? E aí o que, que acontece? Não vai ter mais as árvores. Tem lugar que tem lugar que não tem, ou senão o próprio café que foi lá e desmatou, que acontece, desmatar. Porque o processo é muito antigo, o café é muito antigo. Quando começou, né? Ou se não, por exemplo, uma. Exatamente. E É, aí o que acontece? a cafeicultura acabou também influenciando bastante, né, a economia da cidade, mas ao longo dos anos ela foi perdendo um pouco a sua posição. Você acredita que abriu mais espaço para o agro? Ah, o agro, onde tem terra, o agro sempre se interessa. Ele vai dar um jeitinho ali dele tentar encaixar uma produção que ele queira, porque a lógica do agro é ganhar o dinheirinho. Todo mundo quer o dinheirinho também, a gente entende. Por exemplo, ó, o que a Rita falou, eu fiz um gráfico do tanto que a cidade produz, isso aqui é da década de 1989 até 2020. O verdinho mostra a produção. A produção sobe, a produção desce, vai caindo. Cada ano vai produzindo um jeito. E também tem o amarelinho, que é a área plantada. Então, lá em 2001, foi quando ela tinha a maior área, que era 27 hectares. Em 2020, que foi o último ano que eu fiz, estava 18 mil hectares. Ou seja, está diminuindo. Mas, Gustavo, a produção está aumentando. Por quê? Porque hoje em dia a gente tem as máquinas, as colheitadeiras, a gente tem as mãozinhas, lá que eu falo que é aquele aparelhinho, aquela maquininha de colher café. Então, o que, que acontece? É claro, é importante o café para a nossa economia? É. Mas só o café, para deixar melhor, a gente precisa produzir outros produtos com café. Sei lá, um shampoo, um condicionador, uma essência, um café de cápsula. Isso tudo é possível, a gente pode atrair empresas para cá. E hoje em dia tem as empresas. E as pessoas, antigamente não tinha muita empresa, as pessoas agora estão indo para as empresas, mas outras pessoas ficam nos cafés. E tem a chegada da soja, que também na cidade, no município, que também vai trocando, o uso vai trocando, mas o dinheiro, todo mundo quer ganhar um dinheirinho, porque eles estão tentando, de alguma maneira, ter um dinheirinho. Aqui, antigamente, lá em 1800, lá vai bolinha, vou falar assim, o Paulo Costa, que no livrinho dele, ele falava assim que já teve uva, já teve muito porco, então vai trocando com o tempo, é normal. Pode ter muita vaca, muito boi, para produção de carne, mas a produção vai alterando ali. Agora, o que, que a gente tem que pensar? Enquanto sociedade, a questão, por exemplo, do agrotóxico, se, é se ajuda, se não ajuda, porque tem a questão das abelhinhas nativas, que elas são importantes para a gente dentro do café, e aí precisa maneirar, por quê? Porque está caindo água. Mas será que tem que melhorar, por exemplo, a questão da extensão rural? A EPAMIG, a Mater, as faculdades, sempre, a cooperativa é sempre importante estar em contato com os produtores, fazendo aqueles treinamentos, para não aplicar certinho, não jogar muito, para não compactar muito o solo, para recuperar, por exemplo, as nascentes, a planta nativa dos fiozinhos. E aí a gente consegue entrar em equilíbrio, porque o jeito que a gente vai indo como Brasil, como mundo, está piorando as mudanças climáticas, né? E aí Certeza. a gente se preocupa, eu não estou preocupado com meu filho nem com meu neto, estou preocupado com meu bisneto, meu tataraneto, e não é só o meu, de todos, né? E Sim, com hoje em dia a certeza. cooperativa, Isso que por eu te exemplo, disse a longo prazo, né? Quais seriam os impactos mesmo que podem causar tanto a expansão territorial quanto também o aumento, né, do agro, porque a gente vê uma diminuição também das fazendas de café de 10 anos atrás para cá, uma diminuição aí bastante considerável também, né? Inclusive a posição também de Três Pontas
no manejo aí do café também, né? A diminuição vai acontecer, né? É natural trocar o uso da terra. Pode colocar um boi, eu falo que é a pecuária, né? Porque às vezes eu uso uma palavra mais fácil para tentar as pessoas entenderem certinho. E tem a questão que não é só aqui, e é em todos os lugares. Eles estão tentando colocar mais commodity. Só que, ao mesmo tempo, o que acontece como problema, outro impacto, que eu sempre esqueço, eu falo? O preço do alimento sobe, porque as pessoas estão deixando de plantar alimento. Arroz, feijão. E aí é uma outra E consequência. E, o e Franquito fora está que tá vindo. mandando aqui na live para a gente, dizendo que é muito importante esses estudos para o futuro de Três Pontas, né? Uma coisa que eu não comentei é que eu acho que é muito importante reforçar que todos esses estudos que eu fiz, esses três pelo menos que eu mandei para João Pessoa, que a gente pegou o avião, que a gente foi lá, apresentou, o pessoal foi bem legal. Eu acho que eu falei que era do dinheiro que o professor Felipe conseguiu com a FAPEMIG, do edital da FAPEMIG. Só que, por exemplo, a minha dissertação, que trabalha de mestrado, que é voltada para a questão da expansão urbana, ela é da CAPES, que é uma outra agência de fomento do governo. Então, como todas as minhas pesquisas são públicas, são com dinheiro público, eu tenho que retornar, não tem jeito. Então, sim, vou deixar os links para depois, em outro momento, aqui na gravação. E também vou deixar na biblioteca. Porque eu acho importante todo mundo, se um dia pesquisar, tá lá. É verdade, porque muita gente às vezes acaba querendo fazer a pesquisa, né, pessoalmente na biblioteca também, então é muito importante também estar anexado lá, apesar que hoje a maioria é tudo pela tecnologia, né, Gustavo? Sim. A gente tem que pensar sempre. E se der um apagão? Ah, não, tá aqui, tá salvo. Verdade. E como está o aquecimento global, né? Diminuição também das áreas verdes, o impacto ambiental, é perigoso também ter esse apagão. E ao longo dos anos, o solo de Três Pontas, principalmente da parte da serra, sofreu muito, houve muita degradação de erosão, principalmente com os incêndios florestais ao longo dos anos. Como que está a parte do solo? O solo, como eu falei, tipo assim, tem um impacto do café, tem um impacto isso no município como um todo, né? O impacto do café, do milho, da soja, que são as culturas temporárias, tem um tal de sorgo, que eu descobri recentemente o nome, que eu vi a plantinha, não sabia o que que era. Aí depois me falaram, mas eu já esqueci. Mas ainda vou lembrar de novo o nome da plantinha que plantam. Só que pelo ciclo, ali, como são ciclos rápidos, vão gastando os solos, os nutrientes do solo e precisam de mais agrotóxico, mais insumos agrícolas para manter a colheita. Talvez dentro de um sistema agroflorestal daria, porque você planta tudo junto, planta os nutrientes tudo natural, trabalhar com orgânico, mas os produtores não querem isso. E a gente tem que respeitar como pesquisador, por mais que a gente fale que é necessário. Bem, aí é claro que existe o jeito que planta vai compactar o solo, o jeito que colhe vai impactar o solo. Então, a parte fértil natural do solo pode ir embora porque o relevo, né, ele é todo declivoso. Mas, por exemplo, no caso específico da serra, tem a questão dos motoqueiros, né? Eu dei uma foto aqui. Esse aqui é do meu TCC, ó. Deixa eu ver se dá para ver. Tá vendo as erosões? Isso aqui não é normal. Tem lugar que é normal. Se você for lá na Aparecida, quem vai na Aparecida chegando lá no Vale do Paraíba, você vê os baita dos buracão de terra lá. Que antigamente tinha café, trocaram, colocaram gado, mas o solo lá era arenoso. O da Serra de Três Pontas, ele é muito novo, o solo. E a vegetação, ela é toda específica dali, por ser um lugar mais alto. Tem um solo que a gente fala que é quartzito, um solo mais novo, então a vegetação é toda mais rasteirinha, mas tem umas árvores pequenininhas espalhadas. Aí o que que acontece? Essa gramínea, a grama que fica lá, que é a vegetação que a gente fala campo rupestre, ou campos de altitude, que tem lá tem os dois, vai atrair os passarinhos,
que são daquele lugar, vai atrair os insetos. Só que aí aquela grama lá, ela pega fogo. Ela tem uma resina lá que ajuda a pegar fogo. É normal no cerrado pegar fogo naturalmente. Só que o problema é quando é artificialmente. Quando a pessoa vai lá, ai, vou limpar o lote. Ai, vou limpar, deixa limpinho. Aí vai lá, taca fogo. Primeiro que é crime, tá escrito lá lá na Lei Orgânica Municipal. Pode pegar lá que tá escrito lá. Só que, na questão do uso dos motoqueiros, lá na Serra tem uma APA, a Área de Proteção Ambiental. Ah, Gustavo, lá é dos fazendeiros ou é da prefeitura? Eles falam assim, pergunta para mim. É dos fazendeiros. A prefeitura só ajuda a entender, a dialogar ali, que se chama uma área de proteção ambiental, uma unidade de conservação. Porque tem um lugar que é do governo, que são os parques, mas lá não é parque, lá é uma APA. Se você quiser uma coisa mais aprofundada, eu recomendo esse aqui, ó. Esse livro aqui. Chama Proteção da Serra de Três Pontas. Tem no site da prefeitura, é de graça, só fazer o download. Tem na biblioteca também. Lá vai contar tudo isso que eu estou falando. Só que lá, quando tem uma unidade de conservação, tem que ter um estudo técnico. Como que vai dar o uso da terra lá. Então, por exemplo, nessa área, que é a APA, deixa eu pegar o mapa aqui, peraí. Lá tem o que a gente fala. Era de cá. Tá vendo aqui, ó, a cidade e aqui tá a APA. Tá 15 quilômetros o ponto mais alto. Aí lá tem que ter um plano de manejo. O plano de manejo a prefeitura está fazendo. É o lugar, eu falo assim, ó, o jeito mais fácil. É o lugar bom para motoqueiro, o lugar ruim não pode de jeito nenhum. Aí tem que ter um lugar bom para plantar café, um lugar bom para plantar soja, plantar o milho, e o lugar ruim não pode. Então tem um lugar que pode e um lugar que não pode. Isso tem que ter lá. E aí eles precisam fazer as pesquisas e perguntar ainda para os produtores, que os fazendeiros, os donos, falam, vocês querem que passe a trilha aqui? Não quer que passe? Vocês querem plantar? É uma agência pública, vai ter, gente, vai ter. Só esperar que a prefeitura está fazendo, vai ter um tempinho aí, e aí vai dar certo. Ou não. Por que ou não? Porque pode ser que tenha um conflito, a territorialidade. As pessoas podem não gostar. E aí começam as confusões. Por exemplo, lá na parte da Canastra, até hoje, na Serra da Canastra, lá é um parque municipal, até hoje os produtores botam fogo na serra, porque eles são contra o parque, contra a expansão do parque. O que é chato, porque lá tem vegetação natural, algumas parecidas com as nossas lá na serra. Então é muito trabalhado, muito diálogo, muita participação popular, tem que participar. Tudo é planejamento urbano. E as pessoas precisam participar. Porque, ai, mas eu não falo isso. Fica aquele fala, não, mas eu quero falar isso. Acho que isso aqui é importante. Então, e é É lei, gente. importantíssimo as pessoas participarem, então, e estarem cientes e também dar as suas opiniões, né? Claro, por exemplo, no caso da circular, vão fazer o plano de mobilidade, porque é obrigatório por lei nacional. Ah, mas eu não quero que a circular passe na minha rua, porque vai acabar com a minha casa, porque vai dar trinca no prédio, vai dar trinca na casa. Então vai passar na outra rua. Tem gente que pensa assim, Rita. Tem gente que pensa assim. Exatamente. E aí a gente tem que ouvir, porque é respeito, é democracia. A gente precisa ouvir. Ah, tá, não dá aqui nessa rua, então vamos tentar passar na outra. Mas aqui precisa passar. Ah, É porque verdade. às vezes as pessoas não pegam a circular, porque a circular não para no lugar que elas precisam. E precisa repensar. Isso aí está dentro do plano de mobilidade. Por exemplo, o cicloviário. Onde é passar a ciclovia na cidade? Tem que fazer o plano de cicloviário. Ah, eu não quero que passe no meu negócio porque vai tirar a vaga de estacionamento. Ou senão vai tirar a vaga dos meus clientes, ou senão dos meus empregados. Por isso que tem que conversar. O fulano, da empresa X, ou da fábrica X, do comércio X, você quer que passe a ciclovia na frente da tua casa, ou da sua casa, do seu comércio? Sim ou não? Ah, eu quero. Ah, então passa. Ah, não. Aí não quero. E passa para a rua de baixo, para a roupa de cima. E vai tentando chegar num jeito que inclua todo mundo. Esse é o planejamento participativo.
E isso é e difícil, não um né? imposto. Porque existe muito conflitos, né? Muitos não concordam e outros nem entendem do que se trata e já ou é contra ou é a favor. Às vezes as pessoas não se dão o trabalho de dar uma pesquisada ou querer entender também como é o funcionamento, né, Gustavo? É por isso que é importante, por exemplo, quando tem esses planos, que tem umas oficinas, por exemplo, em escolas, que as escolas é lugar de educação, né, gente? Querendo ou não. Todo não pode, é o que eu falo, né? Eu falava isso no plano diretor. Não pode fazer uma reunião em cada escola. Ai, Gustavo, mas custa muito dinheiro. Vamos fazer só online, ou senão vamos fazer lá no espaço Milton Nascimento. Tudo bem, pode fazer lá. Mas será que não dá para fazer as oficinas? Olha, gente, cidade, por exemplo, no caso do plano diretor. Como é que está a cidade agora? Como é daqui a 10 anos? Vamos desenhar, faz as crianças desenhar, concurso de redação. Tem como incluir? Aí você vê, dá prêmio, conversa com as empresas adoram fazer parceria. Eu tenho certeza que eles adorariam fazer um concurso para ver como é que a cidade é futura. Sabe? Aquela questão assim que. Ai, Gustavo, é difícil. Claro que é. Mas é interessante, porque você dá liberdade para todo mundo participar. E aí, o que, que E os acontece? planejamento também de conscientização também seria bastante importante, né? Incluindo junto, né? Tem uma professora que eu gosto muito, se chama Hermínia Maricato. A Maricato, ela vai dizer que a gente precisa de uma alfabetização urbana. A gente precisa ensinar o que é cidade, o que é lei, que a cidade tem conflito, que aí tem gente que pega o nosso lugar às vezes, que a gente fala assim, ah, Gustavo, como assim? Ué, se a gente não participa, alguém vai participar, alguém sempre tem interesse. E às vezes esse interesse não é o nosso. Como população comum, Verdade. assim, alguém sempre acha importante aquilo ali. Ah, eu quero, sei lá, eu quero tirar os bairros do centro. Dentro do bairro do centro tem as casinhas velhas. Eu quero ir lá. Tem gente que quer defender as casinhas antigas e tem gente que quer demolir para construir algo novo. Tem conselho do patrimônio para isso. Às vezes a casinha é inventariada. Sempre dá um problema, às vezes ou não. Dependendo dos lugares. No Brasil, às vezes dá, às vezes não dá. E às vezes as pessoas nem sabem que a casa é inventariada, ou se não a casa é tombada. E aí dá o maior problemão. Só que tem as outras casinhas. E aí fica nisso. Será que demole? Será que não demole? É aí que tá. É importante a gente saber e fazer os estudos. E a prefeitura tem a obrigação de fazer. E fora os conselhos municipais. Eu tenho certeza, qualquer temática que a pessoa tiver dúvida, pode procurar um conselho municipal para tentar dialogar, porque eles são responsáveis por isso. E, obviamente, eu tento fazer as pesquisas para tentar ajudar. É isso. É verdade. E me fala como que foi a aceitação do pessoal lá em João Pessoa, quando você apresentou o trabalho da Cidade de Três Pontas, como foi a aceitação do pessoal lá? Quer ver? No trabalho a gente tem vários mapas, né? Tem esses assim, tem esses assim. Esses daqui vai falar da cafeicultura que eu não mostrei. Tem lugar que tem mais café, tem lugar que tem menos. Aí pode ter uma política para melhorar as rodovias, né, as estradas rurais. Aí tem esses aqui, ó. Vou mostrar para você. Por que eu estou falando dos mapas? A gente produz, né, lá no laboratório de cartografia. Esses aqui são da Serra. E deixa eu mostrar esses aqui. Tem até o mapa do quilombo antigo, onde eram os quilombos. Na versão original e na versão. E também tem onde pode estar escondido o quilombo da Serra. Por que, que eu falo isso? Mas do quilombo a gente apresentei foi na UFLA, não foi lá em João Pessoa, não. Porque os mapas foram chamativos, o pessoal, nossa, mas lá é a cidade do Milton Nascimento? Falei, aí o povo chegava assim, olhava os mapas. Nossa, esse mapa tão bonito. Como é que você fez o trabalho? Aí tem um jeito científico de falar como é que fez o trabalho, né? Sim, E aí tem que falar, ó, foi feito assim, assado, usou o número X, Y, Z lá, e a gente chegou. E aí, por exemplo, sabe, o
pessoal, primeiro que quando a gente ganhou dinheiro já foi uma festa, já assim, que a gente ficou muito contente de ter ido. Segundo, para a gente pegar o avião e parar lá, já foi, eu e minhas amigas, né, já foi bem legal. E fora que depois, quando a gente apresentou o trabalho mesmo, foi aquele alívio. Mas as pessoas se interessaram, olhavam, paravam, falavam, assim. Então, eu acho que foi bem interessante, sim, sabe? Sim. E aí, a pessoa que avaliava o trabalho falou: nossa, o trabalho é importante, porque é um trabalho básico, a partir dele você pode fazer outros. Isso que é importante. A gente da ciência, assim, da pesquisa, nunca para de fazer pesquisa. Ah, e tem gente também, por exemplo, o geógrafo, como bacharel, também sempre faz pesquisas, por causa das empresas, por causa da parte da prefeitura, das instituições públicas, ou privadas também, né? Só que o professor também tem a escolha de fazer pesquisa também, o professor da escola, que a gente, alguns ex-alunos nossos, eles fazem. E outros professores também não, outros já ficam só no dia a dia ali com os alunos, mas outros continuam, fazem mestrado, doutorado, pode ser no meu caso da geografia, ou se não na educação. E toda vez que a gente faz uma pesquisa, a gente está contribuindo de alguma forma para a ciência e para a sociedade. Por isso que é importante a universidade. Com certeza. E houve algum impacto também na fauna e na flora? Lá nos motoqueiros da Serra, Sim, é, toda vez que a gente tem o agro, por exemplo, tem uma cidade chamada Paraguaçu. Sabe Paraguaçu? Lá tem muito sim. marolo, né? Se você olha o mapa dos biomas, o Marô dá um cerrado. Três Pontas tem mais cerrado que Paraguaçu. Era para Três Pontas produzir mais marolo que Paraguaçu. Por que, que não produz? Porque cortaram o marolo ou colocaram o milho, a soja, o café ou os boi e as vacas, que é pecuária, né? No caso da serra em específico, por exemplo, os motoqueiros vão passando pelas estradas, né? Aí faz o barulho. Esse som atrapalha nos passarinhos, aí afasta os passarinhos. Ou se não, por Isso exemplo, acaba tem a própria. impactando também. Impacta, tudo impacta. O pisoteio da roda no chão vai criando uma erosão assim, e vai abrindo um buraco, um buraco, aí a água passa e vai aumentando aquele buraco. Aí pode dar uma enxurrada mais forte para algum lugar que não era necessário. Gente, eu falo, eu sempre respeito os motoqueiros, sou a favor deles, sim, lá no lugar certo, mas tem que descobrir onde que é o lugar certo. Se tiver lugar certo. Ou, sabe, tem que ser sempre no jeitinho ali que dá para tentar encaixar eles. O problema é as altas vertentes, que a gente fala com alta declividade, as pirambeira, que a gente fala de pirambeira. Aí eles estão lá, que ele sobe, que ele desce, ali às vezes seria um lugar para um passarinho, para um urubu, para uma jaguatirica esconder. Então eles não, às vezes não fica ali por causa do barulho, ou se não, por exemplo, a roda no solo ali vai ter o problema da vegetação não se recuperar. Então tudo tem um jeito certo. Se chama essa área da geografia, da geociência, chama geoconservação. E o geoturismo. É possível sim fazer turismo lá do jeitinho certo, os produtores ganhar dinheiro, todo mundo ficar tranquilo, cada um usa do jeito certo. É possível, super possível. Mas tem que ter as pesquisas, pesquisa. Quem é que vai passar um drone naquela serra lá, que é muito caro, para descobrir como é que é o relevo? Quem é que vai cavucar a terra lá para fazer um mapa de solos? Que são vários, é enorme a serra, não é pequena. E aí depois que passa o drone lá e vê, a gente consegue fazer as relações, aí é tranquilo. E sabe, são questões que são necessárias. Isso aí, Gustavo, a prefeitura vai fazer? Eu não sei, eu tenho que ir lá conversar com eles, faz muito tempo que eu não converso. E aí, que é dentro do plano de E manejo, a precisa ter. serra também, ela é importante não só para a cidade de Três Pontas, mas também para toda a região ali, né? A gente, aquela água. Você já foi num lugar chamado Sobradinho? Cachoeira Não, do Sobradinho? não, Ah, ainda não. tem que ir, Rita. Tem que ir. Mas toma cuidado, as pedras lá escorregam com lodo. Toma cuidado.
Mas assim, o Sobradinho, a água do Sobradinho vem da serra. Só que a serra, assim, tem a parte que ela vai cair pro lado do. Sabe a espera? A espera você conhece, Serras Roças ali, aqueles lados ali. Ele Conheço. tem um rio ali que vai cair lá no Rio Verde. Esse rio, esse Ribeirão da Espera, que é da região da Espera, ele nasce lá na serra. Tem um outro lado, que é o lado que nasce, que a água, que é uma serra, né? Então, vai ter um lado que cai água, o outro também vai ter. O outro lado é o da Cachoeira do Sobradinho, que vai parar lá em Santana da Vargem. Vai lá para aqueles lados lá. E aí, eu não sei se lá pega a água dele, mas se pegar, também é importante ter as questões de água, de uso da terra. Tem o outro lado da serra, que é mais para o leste, que é mais para o lado dos Carmos da Cachoeira, que vai lá para Nepomuceno, a água. Mas lá é bem pouquinho, pouquinho água que vai para lá. Mas toda essa água vai cair no que a gente chama de Lago de Furnas. E aí o que, que é importante lá? Que dentro do Lago de Furnas, você tem chama Comitê de Gestão de Recursos Hídricos, que vai falar como que a água vai ter que ser usada. Aí eles sempre querem melhorar a água. Aí a Serra divide três comitês, que é o do Rio Verde, o do Lago de Furnas, e o outro que é o do Campo das Vertentes. Então, assim, é importante para a região. E fora a questão cultural, com Milton Nascimento, que era importantíssima para a gente, a paisagem, os três morrinhos lá, né? E aí, Ele nesses é o três símbolo, morrinhos, é né? cultural, gente. É o símbolo lá dos discos gerais dele. É importantíssimo para a nossa mineiridade, para a música popular brasileira, mas também para o nosso estado, para a nossa cidade. E assim, é bonito também de ver a Serra de longe. Teve um E dia que você dá para ver acha lá que de é Carrantas. importante? Você acha que é importante também ter uma fiscalização referente à Serra de Três Pontas? Todo lugar é necessária uma fiscalização. Até dentro da cidade. Por exemplo, se tem o jeito que vai ser construído um novo loteamento, ou uma fábrica que tem algum impacto, barulho, som. Tem gente. Aqui em Alfenas tem muito. As empresas, tem as casinhas perto das empresas, as empresas fazem barulho, eles não gostam. Ou se não, cheiro forte, ou se não é. Sabe, é importante fiscalizar a questão do meio ambiente, sempre é importante ter. Mas no caso da serra, se soubesse o lugar que é bom para os motoqueiros, o lugar que eles entram, colocar as placas avisando, dá para ficar sem até que dá. Mas sempre tem que ter um fiscal visualizando. Ah, Gustavo, é necessário a polícia ambiental ficar andando lá? Não. A prefeitura pode ter um fiscal. Tem guarda municipal? Ah, mas são pouquinhos. São. Aí precisa contratar mais um pouquinho para dar conta É da verdade, serra, mas que lá é grande. Mas mesmo assim é é verdade. necessário assim, uma fiscalização, Rita, porque tem que ter sim uma questão dos estudos para ver se os produtores como é que estão fazendo o uso da terra lá, que é a questão do, do agrotóxico que eu comentei, que é tal, se chama extensão rural. Aí é PAMIG, aí a Emater, aí elas conseguem ajudar. Aí as faculdades, aí dá para fazer, sabe? Mas tendo um Trabalho em plano, quando conjunto também, é um trabalho em conjunto também com as faculdades, para auxiliar na fiscalização. Seria interessante? a gente consegue usar satélite de longe, né? Mas em campo eu acho mais difícil. Mas talvez, eu sempre falo, um projeto de extensão que vai fazer o geoturismo, ou se não fortalecer os guias locais, porque tem os guias locais que ficam andando de trilha lá. Sempre, toda vez é importante essa questão, sabe? Sempre é importante. Agora, ir lá, o fiscal, eu acho que mais tem que ser mais a prefeitura, uma questão mais séria de um próprio fiscal, alguma coisa assim. Não dá também para fazer uma portaria e falar, ó, essa aqui entra, essa aqui sai, porque ela é muito grande. Daria para passar cerca. Agora, onde passa, onde
não passa? Aí tem que fazer a pesquisa. Mas é sim, umas placas ajuda, tudo isso ajuda. Dentro das escolas, por exemplo, umas aulas, concursos de redação, desenho, tudo isso ajuda. Mas sempre, não fazer por fazer, mas sempre no trabalho crítico, criticando. Não na lógica formal. Ah, a Sé é bonita, a Sé é importante. Faz o que com ela? Ah, redação de Enem. Sabe que as redações estilo Enem, não voltada para o nacional, mas para o nosso local. Porque a gente valoriza o nosso local, a nossa cidade, a nossa região, É sabe? Assim, eu verdade. acho nesse... E eu tenho E você certeza, já Vitor, que tem. essa... É, Não, pode perguntar, depois eu não, complemento. pode concluir. Pode Não, concluir. eu ia falar assim que é sempre importante também não só a prefeitura de Três Pontas como as outras, entrar em contato com as universidades. A gente sempre precisa de bolsista. O que mais tem a gente querendo fazer uma pesquisazinha para ganhar um dinheirinho. Ou se não, outras dá para fazer gratuitas, sabe? Com a demanda. Ou se não, estágio. A gente sempre procura estágio na nossa região. É difícil achar, no caso da geografia. Tenho certeza também. O pessoal da engenharia ambiental é mais fácil, mas a geografia é mais difícil. E a geografia a gente só tem em Alfenas, e tem lá em Poços de Caldas, mas lá é só licenciatura. A nossa aqui em Alfenas é bacharel e licenciatura. Aí era isso. E eu ia te perguntar se você já tem uma previsão de um próximo trabalho de pesquisa que vem aí pela frente, o que que você está pretendendo agora, que nós estamos chegando no final do ano, o que que você está pretendendo para 2025? Ó, 2025 eu estou fazendo meu mestrado nessa área da expansão urbana, de como ela está crescendo, né? Desde a década de 70, a chegada dos loteamentos, a chegada dos projetos de habitação social. Você sabe o que que é isso? A Coab, Minha Casa Minha Vida. Esse aí, mas você vai ficar pronto lá para 2026. Mas, por exemplo, a gente fez uma pesquisa recentemente na feira do Padre Vitor. Foi a feira. Aí, por exemplo, a gente entrevistou, a gente foi em 2019 e agora a gente foi, eu e minha amiga, fomos nas 10 pessoas de uma disciplina chamada Geografia das Feiras Livres, com o professor Gil Porto, entrevistar em 2019. Os as feirantes, a gente entrevistou uns 100 feirantes, não, entrevistamos quase todos quem tinha barraquinha. Entrevistamos 100 pessoas que estavam andando lá. Para descobrir o histórico, por que, que as pessoas vão para lá, se vão em outros lugares. E no caso dos barraqueiros lá, de onde vem, o que vendem, se tem algum ciclo na região. E aí a gente fez esse trabalho em 2019, a origem da feira, tem mais de 70 anos, do Padre Vitor. E em 2024 nós voltamos lá, mas foi eu e minha amiga, a Elisa. Também estava no trabalho lá de João Pessoa. Aí, o que que acontece? A gente conseguiu identificar que os feirantes são diferentes. Tem ano que vem, tem ano que não vem. Aí eles falam assim que tem que melhorar a questão da infraestrutura, um banheiro, um lugarzinho que eles dormem. Sempre tem que ter foi mais uma reclamação do banheiro e do chuveiro. Mas fora essas questões só que mais falaram, gostaram do lugar desse ano, né? E aí a associação, eu tenho certeza, a Associação Padre Vitor sempre tenta, está organizando, né? Para quem não sabe, a associação que organiza, a Associação Padre Vitor, sempre tenta melhorar. E sim, e lá a prefeitura tem um projeto para construir um banheiro lá, um palco, lá na mina do Padre Vitor. Pode procurar o pessoal da cultura que eles vão dar certinho o que eles estão tentando fazer lá. E estão lá negociando, mas tomara que saia logo a obra, para todo mundo aproveitar. É E deixa eu verdade. ver, E as essas são as outras. mais recentes, assim, que eu preciso. Fora que no futuro vou fazer o Atlas escolar para as escolas. Eu mais uma professora lá, o pessoal daqui, porque a gente precisa dos dados para colocar nas escolas. Um Atlas com todos os mapas, explicar a história, sabe? Para manter, que eu falo, é para manter o legado dos nossos historiadores, né? Que é sempre importante falar,
E aqui, ó, os nossos historiadores, mas também trazer a geografia que é necessária para uma geografia voltada para a nossa realidade, porque o livro didático vai falar lá, ah, do Brasil, vai falar de Minas Gerais, não vai falar de Três Pontas, mas com Atlas tem como, mas uma educação voltada para a realidade. Ah, E é mas bastante, tem uma. bastante.